intercedendo e conversando com o Pai a respeito da igreja, dos discípulos. Então vamos para João 17. Vamos ler todo o texto, amém, irmãos? Vamos lá. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu. Pode projetar, por favor. Isso, tá na tela, então. Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mais um. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Mais um. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo para que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo em favor deles. Eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e eles sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém, irmãos? Abaixe sua cabeça mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Peça para que Ele fale com você nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos pela ministração. Pai amado, fala conosco. Libera a Tua palavra sobre nós, Senhor.
Em nome de Jesus, que nós possamos, nessa noite, ouvir a Tua doce voz, Pai. Fala conosco que nós vamos sair daqui, Senhor, transformados, renovados e cheios do Teu Espírito. É isso que nós queremos, Pai. Nós queremos ser verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Senhor, faz em nós o Teu querer, cumpre em nós a Tua vontade. Venha a nós o Teu reino nessa noite. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, essa é uma oração, a maior oração de Jesus que ficou registrada na Bíblia, e essa é uma oração muito íntima, é algo muito profundo, é uma oração muito profunda de Jesus. Ela é conhecida como a oração sacerdotal, e ela é sacerdotal porque um sacerdote, ele representa tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é separado para Deus. O próprio sacerdote, ele é alguém separado para Deus. Então, ele é um representante da parte de Deus. Ele é responsável diante de Deus por uma porção ou por um povo. E essa oração, ela deve ser uma referência para nós. Nós precisamos olhar para essa oração e ela deve ser para nós, para as nossas vidas, um modelo de oração. Ele é um modelo de oração a ser seguido, porque ele é um convite a uma intimidade e ele é um convite também a uma submissão a Deus. Quantos querem ser submissos a Deus? Amém, irmãos? E essa é uma oração de intercessão, onde Jesus fala dos seus anseios. É uma oração que Jesus ora pelos seus discípulos e ele ora por todos aqueles que virão a crer nele. Então nós estamos incluídos nessa oração, amém, irmãos? Então Jesus orou por você, está aqui essa oração. Você é esses que viriam a crer em Jesus por intermédio da sua palavra. Mais um, por favor, Samuel. Então a sequência dessa série, ela segue de acordo com a divisão do texto, que a primeira parte vai falar sobre salvação, é a nossa palavra de hoje. Depois nós vamos ter o tema que é segurança, depois santidade e unidade. Amém, irmãos? Então, salvação, segurança, santidade e unidade. Amém? No início dessa oração, Jesus declara o seguinte: é chegada a hora. É chegada a hora. Irmãos, Jesus entendeu que aquele era o ponto onde era o ápice do seu ministério. Jesus nasceu, ele cresceu, foi para a escola, tornou-se um jovem e iniciou o seu ministério, chamou e ensinou os seus discípulos, mas a cruz, ela tinha um tempo determinado pelo Pai para que ela se cumprisse, para ela acontecer. Você, lendo os evangelhos, você percebe que Jesus escapou por várias vezes. Ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele foi preso, quase foi preso algumas vezes ele teve que fugir no meio da multidão, mas ainda não era chegada a sua hora. Numa festa em Caná, o vinho acabou e ele falou para sua mãe Maria: ainda não é chegada a minha hora. Por quê, irmãos? Ninguém poderia determinar o tempo do ministério de Jesus a não ser o Pai. Jesus estava sob a missão do Pai, então tudo tinha uma hora para acontecer. Mas aqui, queridos, nessa oração, esse é o momento principal da sua missão. A cruz, onde ele seria glorificado e por meio disso glorificaria também ao Pai, estava chegando. E
glorificar aqui está falando de honrar. Glorificar aqui é magnificar, é revelar a sua verdadeira natureza e também a natureza de Deus. Era justificar por que Jesus veio. Jesus nasceu para morrer. Jesus veio com um propósito, que foi se entregar, morrer e nos dar salvação. Amém, irmãos? Então, é por isso que nós estamos aqui hoje. Jesus sabia que a cruz, embora ela fosse um lugar de sofrimento, fosse lugar de morte, lá também seria o lugar onde ele revelaria a glória de Deus de forma plena, de forma visível e de forma definitiva. A obediência total ao plano de Deus estava para ser concretizada naquele momento. E além disso, queridos, Jesus menciona que o Pai lhe deu uma autoridade sobre a humanidade. E qual é essa autoridade? Que tipo de autoridade é essa? Essa não era uma autoridade, não era algo autoritário, mas era uma autoridade que Jesus recebeu para nos entregar, nos dar salvação. Amém, irmãos? Não, essa autoridade, então, não era algo autoritário, mas uma autoridade para nos dar salvação. Amém? É para que Jesus, com o seu poder, com o seu sangue, com o poder do seu sangue, pudesse conceder a vida eterna para todo aquele que nele crê. Lembre-se de que a lei, ela exigia um sacrifício para que houvesse perdão de pecados. Então, para cumprir a lei, Jesus se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o autor de Hebreus vai escrever, Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, vamos todos juntos? Quase todas as coisas são purificadas com sangue. E Jesus foi o sacrifício perfeito. Sem derramamento de sangue, queridos, não há remissão, não há perdão de pecados. Jesus fala algo que é extremamente importante. Jesus fala sobre vida eterna. E o que é a vida eterna? Como nós acessamos a vida eterna? O texto diz, a vida eterna é conhecer ao Pai. A vida eterna é conhecer o Filho, é conhecer o Pai e o Filho. Agora, Deus é um ser infinito. Então, esse conhecimento, queridos, na eternidade, ele nunca terá fim. E isso é maravilhoso, porque Jesus declara, o que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer ao Pai e conhecer ao Filho. Então, queridos, imagine nunca se esgotar nesse conhecimento de Deus. Imagine conhecer a Deus por toda a eternidade, sem jamais esgotar o conhecer de Deus, porque Ele é inesgotável, Ele é infinito. Então, queridos, sabe o que nós vamos fazer na eternidade? Conhecer a Deus. Diga para o seu irmão, sabe o que nós vamos fazer na eternidade, queridos? Conhecer a Deus infinitamente. Nós vamos conhecer a Deus, irmãos. Irmãos, tem tanta gente que fala sobre Deus como se conhecesse a Deus por completo. Como se fosse o conselheiro de Deus. Mas nós percebemos que o homem é muito arrogante, o homem é muito ignorante, a gente não conhece nenhuma fração de Deus. E é isso que nós vamos fazer na eternidade, queridos. Nosso conhecimento de Deus, queridos, ele é tão pequeno. O conhecimento do homem é tão pequeno sobre Deus que quando Deus mandou o seu Filho, o que nós fizemos com ele, queridos? Nós matamos o Filho de Deus. Nós matamos e
cada vez que hoje ainda o ser humano, mata Deus dentro de você, quem morre é o homem mesmo, é o próprio homem que morre. Porque ele não entende da salvação, ele não consegue acessar a salvação, ele não consegue conhecer a Deus, ele não tem acesso, ele não quer conhecer a Deus. É por isso que a gente canta, queridos: Senhor, me dá fome, me dá sede, eu quero conhecer de Deus. Porque é isso, queridos, que nós vamos fazer pela eternidade. Amém, irmãos? A única esperança, queridos, da humanidade é conhecer a Deus e continuar a conhecer a Deus cada dia mais e mais, conhecendo e prosseguindo nesse conhecimento, é que nós cumprimos o nosso chamado. Ninguém cumpre, queridos, o chamado daquele que não conhece. Ninguém cumpre o chamado daquele que não conhece. Então, você quer saber se você está cumprindo o seu chamado, se você está conhecendo e prosseguindo no conhecer de Deus. É assim que nós vamos cumprir o nosso chamado. Mas a vida eterna é essa, queridos: conhecer a Deus. Irmãos, vida eterna, muitas vezes as pessoas pensam que a gente vai para o céu, irmãos. E nós vamos ganhar uma harpinha, e nós vamos ficar nas nuvens tocando a harpinha o dia inteiro. Blém, 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 blém. Aí pensar assim: gente, o que eu estou fazendo aqui? Que monotonia, não tem nada para fazer, não tocar harpa. Blém, blém. Não, irmãos. Vida eterna não é um tempo de vida que não tem fim. É uma qualidade de vida que não tem fim. Conhecer a Deus, queridos, vai nos dar uma qualidade de vida que a gente não conhece aqui na terra. Um prazer, não sei se tem uma palavra, irmãos, não sei. Uma alegria, conhecer a Deus, queridos, é o que vai nos completar na eternidade. Conhecer a Deus sem nunca se esgotar nesse conhecimento é o que vai nos alimentar a eternidade inteira. Queridos, imagina você passar bilhões de anos, eternidade, nós vamos precisar de muitas eternidades para conhecer uma fração de Deus. E é nesse prazer que nós vamos viver toda a eternidade, queridos. Vida eterna é para que essa comunhão com o Pai, que Jesus falou, essa intimidade com o Criador seja cada vez mais conhecida e mais experimentada. É uma vida eterna, queridos, que a gente vai se enchendo do conhecimento de Deus, sem nunca se esgotar, conhecendo o Pai de forma íntima e de forma verdadeira. Muito prazer, essa é a vida eterna. E essa foi a missão de Jesus, queridos, entregar isso para nós. Isso é um presente, queridos. Uma vida dedicada a revelar o Pai e nos conceder a vida eterna. Essa foi a missão de Jesus, nos aproximar do Pai novamente. E para isso, queridos, a morte teria que ser vencida. E cumprindo essa missão, Jesus traz glória ao Pai. E o Pai está sendo glorificado no Filho. Então, à medida que Jesus se aproxima da cruz e pede para ser glorificado com a glória que ele compartilhava com o Pai antes da criação do mundo, isso é um vislumbre da eternidade. Amém, irmãos? Jesus, na primeira etapa, Jesus se esvazia da sua glória para vir ao mundo como servo. E agora Jesus está fazendo caminho de volta, ele está prestes a retornar à sua posição de glória junto ao Pai. Então, esse é um olhar de Jesus para o futuro, para o momento em que a sua obra de redenção estaria totalmente completa. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz, a penúltima palavra ele diz, a última palavra ele diz, está
consumado. São as últimas palavras de Jesus. E no grego ela quer dizer tetelestai. Tetelestai significa 3 coisas. Quando alguém te dá uma tarefa e você cumpre completamente essa tarefa, você diz para ele, tetelestai, está cumprida a tarefa está completa. Segunda coisa, quando você... Quem aqui já comprou um Corsa em 60 vezes que você ganha um carnê desse tamanho assim? Quando você quita aquele carnê, né, suou, você diz, tetelestai, está tudo pago. Paguei, quitei. E quando você tem um documento de posse, ele também se chama, tem um carimbo de tetelestai. É a escritura de posse definitiva. Então, tetelestai, quando Jesus diz, está consumado, Jesus estava entregando toda a obra, todo o propósito que ele veio cumprir. E Jesus foi até o fim, irmãos. Jesus, para cumprir essa missão, ele precisou fazer algumas coisas. Jesus deixou a sua glória, ele assumiu o nosso lugar, ele morreu no nosso lugar, ele levou a nossa morte e recebeu em si, no seu corpo, toda a justiça divina. Mas depois Jesus foi glorificado. Filipenses 2, 9 e 11. Vamos ler? Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, glória a Deus, Jesus veio ao mundo com uma missão. A missão era nos resgatar do império e nos levar para o reino, de escravos para filhos e herdeiros. E agora ele faz o caminho de volta. E no verso 5, ele vai dizer, agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes do mundo existir. Jesus pede para retornar para essa relação gloriosa na presença de Deus, na presença do Pai. Irmãos, que a nossa oração, o nosso desejo seja retornar, retomar, aumentar a nossa relação com o Pai. Amém, irmãos? Que o nosso desejo seja esse, de estar em intimidade com o Senhor. Que o nosso desejo seja pela presença de Deus. Que o nosso anseio seja por Ele. Que a nossa glória seja estar com Ele. Que a nossa glória esteja em conhecer a Deus mais e mais em nome de Jesus. Agora, queridos, como a gente aplica essa palavra? Passa para mim, por favor, Samuel. Lucas 9, isso. Diga comigo, a cruz é o lugar de glorificar a Deus. Então, Jesus disse para uma multidão, Jesus diz a todos, se alguém quiser me acompanhar, faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome diariamente o quê, queridos? A sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, queridos, é viver uma vida sem sentido. Não faz nenhum sentido, queridos, a gente viver 100 anos, uma vida onde você pode falar assim, eu ganhei tudo nessa vida, eu fui tudo o que eu quis. Eu fiz tudo o que eu queria.
todos os meus projetos foram concretizados. E no final, no seu último suspiro, você não ter a salvação. É uma vida triste demais, irmãos. No seu último suspiro, você não saber para onde você vai. A gente sabe. E é por isso, queridos, cai aqui sobre os nossos ombros a responsabilidade de tocar a vida daqueles que estão perto de nós. Para que os seus amigos, os seus familiares, não passe essa vida sem escutar do amor do Senhor. Seja boca de Deus onde você estiver. Que todos conheçam o poder de Deus, o amor de Deus, através da sua vida, da nossa vida, da minha vida, em nome de Jesus. Sabe, queridos, porque a nossa vida aqui nessa terra, ela precisa ser de negar a nós mesmos. É nesse sacrifício que a nossa obediência a Deus, ela se torna manifesta. É carregando a nossa cruz que nós caminhamos até a glória para trocar por uma coroa. É servindo a Jesus em obediência a Deus e trilhando o caminho da porta estreita, queridos, que nós seremos conduzidos à vida eterna. E que isso seja feito, queridos, abraçando os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos parentes, levando todo mundo junto. Tem uma canção, não sei se... Eu de vez em quando, queridos, eu fico lembrando de um hino, acho que eu vou cantar na igreja. Eu falo assim, mas acho que é só eu que vou cantar. Essa aqui eu já cantei, que ela é assim, ó. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Se a nossa vida, queridos, não for um sacrifício constante para Deus, não vai valer a pena. Não vai valer a pena, queridos. Que não tem um trem mais desgraçado que você chegar no final da vida, no último suspiro, você fala, eu podia ter feito, eu podia ter falado, eu podia ter feito mais. Lembra da lista de Schindler? Eu podia ter feito mais. Esse anel valia mais uma vida. O meu tempo podia ter sido usado para falar para aquele... Eu estou indo embora e meu filho está perdido. Negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz. Siga Jesus e você vai encontrar o seu propósito. Então, queridos, a cruz, ele é um instrumento para glorificar a Deus. Porque na cruz, queridos, as minhas vontades estão crucificadas, elas estão esquecidas. Na cruz, a minha vontade ficou de lado. Na cruz, todas as minhas cobiças não importam mais, toda a minha reputação foi embora. Jesus se entregou, Jesus morreu por mim, agora eu morro por Ele todos os dias para glorificá-lo. Essa é a boa nova, queridos. Jesus morreu por mim e agora? Eu vou cruzar meus braços? Vou falar para Jesus, Jesus valeu demais, o Senhor é fantástico.
Agora eu vou esperar. Vou esperar Jesus voltar, porque eu já estou salvo mesmo. Não, irmãos, Jesus morreu por nós. Agora nós morremos por Ele todos os dias. E Deus será glorificado quando eu negar a mim mesmo, para que todos vejam a glória de Deus. De forma, queridos, que a cruz não é o lugar de fracasso ou da tragédia, mas a cruz é o lugar da vitória sobre o mundo. A cruz é o lugar de vitória sobre a morte. A cruz é o lugar de eu morrer para mim mesmo, para glorificar a Deus. A nossa parte, queridos, é carregar a cruz. Carregue a sua cruz. E carregue glorificando, porque Jesus morreu a morte que era nossa, queridos. Jesus morreu a morte que era nossa. A nossa parte é carregar a cruz, porque só Ele poderia morrer e vencer a morte no nosso lugar. Através da cruz, queridos, um justo justificou todos os pecadores, todos os injustos. E isso é salvação. E a salvação pertence ao Senhor. O homem não pode se salvar, queridos. Aliás, não tem ninguém mais perdido do que alguém que quer se salvar. Aquele que quer se salvar, ele parece alguém que está afogando. Eu não sei se você já viu reportagem. Quem está afogando, ele afoga todo mundo que está em volta. Ele quer ficar por cima. Ele afoga todo mundo e no final todo mundo morre. Aquele que quer salvar está do mesmo jeito. Mas Jesus morreu, queridos, voluntariamente. Ele se entregou. Há tantos personagens da Bíblia, queridos, que apontam para Jesus. Jesus se entregou. A gente precisa entender o seguinte: essa entrega, queridos, foi voluntária. Ninguém pode matar Deus. Jesus precisou se entregar e abrir mão. Ele não usurpou ser igual a Deus. Jesus precisou se entregar. E você já viu alguém, queridos, que morreu sobre um comando seu? Ele disse: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Suspirou e morreu. Esse era Deus, queridos, que morreu sob um comando seu. Disse: chega, acabou. Está consumado. A morte da cruz, queridos, ela poderia levar, dependendo do tipo de crucificação, ela poderia durar dias. Dias. Mas Jesus, sob um comando seu, disse: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse era Deus. Esse era Deus se entregando por nós. Ele se entregou em favor de muitos. A cruz, queridos, é onde Deus fez justiça pelos nossos pecados. Jesus foi o nosso substituto na cruz. Ele sofreu a nossa condenação, Ele morreu a nossa morte. Mas agora existe uma cruz para carregar, queridos. A vida cristã, queridos, ela não tem como ser aquela coisa livre, leve, solta. A vida cristã é de negação a si mesmo. Por quê, queridos? Não é mais a minha vontade. Eu não vivo para mim mais. Mas agora eu vivo para Deus. E essa vida eu vivo ela pela fé, porque na carne não vai dar, irmãos. Na carne não dá. Quem já viu aquela expressão: o fulano é um crente carnal? O crente, quando quer ofender o outro, não pode falar um palavrão, você é um crente carnal. Você é um crente carnal demais. Assim, né? Hemorrágico, chega... A vida cristã era uma vida de negação, queridos. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo ele pela fé. Pela fé, irmãos.
nós deveríamos estar naquela cruz. Mas Jesus, queridos, ele pagou o preço de forma que ele mesmo disse que a cruz glorifica o Pai e também glorifica o Filho. Isso quer dizer que não há nenhuma outra fonte de vida eterna que não seja Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Passa para mim, Samuel, mais um. Atos 4, 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Todos juntos? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. No contexto aqui de Atos, queridos, o apóstolo Pedro e João, eles curaram um aleijado e eles foram recolhidos para um interrogatório. E o Pedro, o texto diz, cheio do Espírito Santo, ele fala sobre essa glória da cruz e que conquistou a nossa salvação, de forma que salvação só há em Jesus. E essa é a glória da qual nós estamos falando. Salvação só é em Jesus, através de Jesus. É sobre esse Jesus que sofreu e foi aperfeiçoado no seu sofrimento. Fala de Jesus que foi obediente até o final. Fala que o nome de Jesus recebeu toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Então, essa é a oração do sumo sacerdote que intercedeu por nós. Jesus nos amou até o fim. E agora a pergunta é, queridos, e nós? Nós vamos amar a Jesus até o fim? Nós temos carregado a nossa cruz ou ela está esquecida, recolhida num canto do quarto? Nós temos negado, queridos, a nós mesmos ou nós temos vivido em acordos com o mundo e com o pecado? Irmãos, é chegada a hora de nos envolver num relacionamento mais profundo, mais íntimo com Deus. De priorizar o reino de Deus e viver a nossa vida cristã de forma mais intensa, de forma mais profunda. Você não acha, queridos, que chegou a hora da gente mudar a chave? Da gente viver uma vida cristã mais intensa, de sermos mais intensos na nossa adoração, na nossa oração, na nossa leitura, no nosso dia a dia. Viver para Ele, negando as nossas vontades, mas fazendo a vontade de Deus, irmãos. É chegada a hora, queridos. É chegada a hora de amar ao Senhor sobre todas as coisas. É chegada a hora de amar o próximo como a nós mesmos. É chegada a hora, queridos, de viver para glorificar a Deus, carregando a nossa cruz e sendo fiéis até o fim. É chegada a hora, irmãos. Sabe por quê? Jesus está às portas. Irmãos, os sinais estão aí. Mas tem muita gente que fala assim, Jesus está às portas, e fica com medo. O que vai acontecer comigo? Não, irmão, Jesus está às portas, Ele vai voltar, vai levar a sua igreja. Isso deve ser motivo de alegria. O reino de Deus está próximo. Então, arrependa-se e alegre-se. O reino de Deus está próximo, irmãos. Esse deve ser o sinal para que a igreja se mobilize para ganhar vidas. Deixa eu te dizer, eu preciso de um compromisso dessa igreja, irmãos. Deus quer um compromisso com essa igreja. Deixa eu te falar, em agosto, nós temos encontro com Deus. Eu quero te desafiar a levar pelo menos uma vida. Fale de Jesus, nós vamos fazer um encontro com Deus. Irmãos, não é para a glória humana, é para que Deus seja glorificado através da sua vida. Faça esse compromisso. Deus, eu quero levar alguém para Jesus. Me use, Deus. Coloca no meu caminho pessoas que precisam ouvir da salvação, precisam ouvir do amor do Senhor.
Nós temos 3 meses, irmãos. Nós temos 3 meses. Eu quero te desafiar a ganhar uma pessoa para Jesus. Vamos encher esse encontro, queridos, de novos convertidos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Essa casa vai ser uma casa de salvação, queridos, onde as pessoas vão conhecer um pedacinho do céu. Amém? Um pedacinho do céu, irmãos. Nós queremos honrar o nome do Senhor neste lugar. Nós vamos glorificar a Deus com as vidas que nós vamos ganhar. Amém? Passa mais um Samuel, por favor. Irmãos, é chegada a hora então dessa igreja se mobilizar. Eu quero te convidar a fazer um propósito diante de Deus. E falar para Jesus: Senhor, me use. Me leve, Senhor, a enxergar essa oração de Jesus como um desafio. A salvação, queridos, já está disponível. Você só precisa se dispor para Deus. Você só precisa se dispor para Deus. Eu queria que os irmãos da música viessem aqui. Samuel, projeta, por favor, Salmo 51, 10 a 13. Salmo 51, 10 a 13. Eu quero fazer com você uma oração de comprometimento. Mas primeiro, esse texto, ele saltou no meu coração nesses dias. Vamos juntos? Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito, volta, pronto a... Só um minuto, Samuel, deixa aí. Irmãos, sabe que a gente percebe que muitas pessoas perderam a alegria da salvação. Parece que a gente vira crente e esquece que está salvo. E aí a gente vive a nossa vida sob uma perspectiva, queridos, de que não há esperança. Agora acabou para mim, eu quero sumir, eu quero morrer. Eu não estou denegrindo um sentimento, mas eu quero te lembrar que a salvação já foi conquistada por Jesus na cruz. Então, queridos, a esperança, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Que Deus devolva no seu coração a alegria da salvação, para que Ele possa te sustentar com um espírito obediente. Pode passar. E o final é: então ensinarei os teus caminhos.